Bom dia, meus irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Muito bom estarmos juntos, agora são 8 horas e 3 minutos, e eu saúdo você com essa graça maravilhosa que o Senhor Jesus já fez acontecer na nossa vida, na minha e na sua, e é tão bom nessa manhã estarmos juntos desta forma para louvarmos o nome do Senhor, lermos a palavra do Senhor, orar ao Senhor e colocar a nossa vida diante do altar da graça do Senhor Deus. Então, nós temos alegria em estarmos juntos. Bom dia para a Mantelma, que Deus abençoe sua vida, minha irmã, e os demais que estão chegando por aí. Que Deus esteja cuidando de todos nós e abençoando. Vamos ler a palavra de Deus. Nós estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos e hoje estamos no capítulo 2. Vamos terminar o capítulo 2, versículos 42 até o versículo 47. E eu quero ler com você agora. Diz assim a palavra de Deus: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Quando olhamos para esse texto, nós ficamos felizes em ver como era o procedimento dos nossos irmãos em Cristo lá em Jerusalém, no início, nos primórdios, né, como alguns gostam de chamar a igreja dos primórdios ou primitiva, não no sentido pejorativo da palavra primitiva, mas no sentido de ser a primeira. Quando nós olhamos para o texto, nós temos estudado ontem à noite no culto, nós falamos muito sobre o capítulo 2 de Atos, ou seja, falamos muito no sentido, mas algumas coisas são mais específicas em cada conjunto de versículos. E nesse conjunto de versículos eu quero recapitular ou relembrar os irmãos que a igreja é ministério espiritual. Os discípulos de Jesus que formam a igreja são dirigidos, instrumentalizados, capacitados e totalmente utilizados pelo Espírito Santo do Senhor. E nós temos então algumas características aqui da igreja, nesse texto, como sendo um ministério espiritual. E eu quero lembrar que igreja, eu e você, somos o ministério do Espírito Santo. Somos os instrumentos que o Espírito Santo trabalha, por isso nós devemos ter cada dia mais dedicação em tudo aquilo que realizamos. E algumas coisas que nós podemos ver que a igreja é esse ministério espiritual. E quando eu falo igreja, eu não estou falando templo, eu não estou falando estrutura, eu estou falando em conjunto de vidas que estão no seu conjunto quando estão reunidas, ou como eu estou aqui na minha casa, você está talvez na sua casa, alguém que está indo para o trabalho, é a igreja dispersa, né? No sentido de que a igreja está espalhada ou dispersa, ela não está o que? Reunida. Essa igreja espalhada ou reunida é a igreja do Senhor Jesus, e nós somos onde estivermos. A igreja do Senhor Jesus, ela não acontece só no momento que a igreja se reúne, naquele horário estabelecido semanal, para termos uma organização, no sentido de podermos todos estar, mas a igreja, ela acontece no dia a dia, naquilo que o Espírito Santo faz no nosso coração. Então, quais são as características dessa igreja? Uma delas é que a igreja tem atitudes no seu dia a dia, discípulos de Jesus têm atitudes de crescimento espiritual por causa da sua perseverança. Essa palavra perseverar é muito forte no texto, ela aparece no versículo número 42, depois ela aparece no versículo número 46 novamente, esse verbo perseverar.
estar firme ali. Perseveravam no quê? Na palavra, no aprendizado. Perseveravam no quê? Na oração, na sua comunhão em falar com Deus. Perseveravam na comunhão, na unidade da fé, como diz o verso 44, e também perseveravam o quê? Na fé, não é? E na unidade, porque todos os que criam, né? Perseverando de comum acordo todos os dias. Então, essa perseverança era muito marcante. Então, essa perseverança é necessária para o crescimento espiritual. Por exemplo, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de lutas, e as nossas reuniões têm sido reuniões, mesmo que sendo ao vivo, têm sido transmitidas. Ontem nós tivemos o culto, celebração do nosso culto à noite, o culto ao Senhor, ele foi transmitido ao vivo. Tem uma equipe lá no templo, que nós estávamos cantando e transmitindo para os irmãos, acompanhando via a rede social, exatamente via o Facebook. Mas você pode, alguém pode pensar, mas hoje eu não estou afim de estar, eu estou meio desanimado, não vou estar no culto não, vou procurar no YouTube aí, no Facebook, alguma outra programação que seja mais interessante, E aí a gente começa a cair numa carnalidade. Por que carnalidade? Porque quando Jesus salva a gente, quando Jesus nos salva, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele coloca o Espírito na nossa vida para nos guiar a toda a verdade, como Ele mesmo disse, para ser o dirigente da nossa vida. E Ele me salva, Ele me coloca num local também, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, numa igreja local, onde eu vou servir o Senhor. Então, eu preciso perseverar onde estou. Como eu disse, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, esse tempo de desafio, esse tempo de desafio até para reunir. E eu preciso perseverar nisso, porque eu preciso de alimento espiritual, eu preciso orar, preciso estar em comunhão, embora limitada, eu preciso exercitar minha fé, eu preciso exercitar a unidade. Então, como é importante essa perseverança para o nosso crescimento no dia a dia. Por quê? Porque se eu não buscar isso, eu posso ter dificuldades sérias no meu desenvolvimento espiritual. Às vezes, muitas pessoas usam a figura, né, da brasa fora do braseiro. Se tiver lá as brasas, né, estão vermelhas, lá todas aquecidas, se aquecendo mutuamente, se uma é tirada e colocada logo de lado, ela vai se apagar de forma natural. Por quê? Porque ela não está junto. Então nós precisamos desse reforço, nós precisamos perseverar. E essa atitude de crescimento espiritual não é simplesmente um esforço humano que eu faço, mas é um resultado do trabalho do Espírito Santo, da operação sobrenatural do Espírito Santo na minha vida, ao qual eu vou dando cada vez mais lugar. Então, a igreja é um ministério espiritual onde cada discípulo tem atitude de crescimento espiritual, como corpo reunido e individualmente, cada um de nós. Por exemplo, você já leu a palavra hoje, né? Você já orou hoje, então nós precisamos buscar o Senhor individualmente e também coletivamente. Também, uma outra característica dessa igreja, que é o ministério espiritual, é a presença marcante do Espírito Santo. Ele é nítido na vida da igreja. O verso 43 nos diz assim, ó, em cada um deles, né, que participavam da igreja, havia o quê? Temor. E muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Duas palavras, a primeira delas a primeira é uma palavra, a outra é a expressão, que salta aqui a nossa análise, que é a palavra temor. Esse temor é temor a Deus, é dependência de Deus, quer dizer realmente reverência, dependência que devemos ter a Deus. E diz aqui que em cada vida era marcada por esse temor, individualmente e tanto coletivamente. A quantidade de pessoas passava de 3.000 pessoas, como diz o verso 41, aqui que foram naquele dia batizados mais 3.000 pessoas. Então, era um povo grande, talvez
uma quantidade dessas pessoas já tinha voltado para os seus locais, que nós vemos aqui no capítulo 2, né, no início, né, de onde eles eram, mas uma grande quantidade estava ali. Mas todos eram marcados pelo quê? Em cada alma havia temor. Lucas não diz que havia um temor geral. Lucas diz que cada coração tinha temor que era demonstrado e aí virava um temor público, um temor do grupo. E esse grupo era marcado pelo temor, presença marcante do Espírito Santo. Consequentemente, o versículo diz ainda que feitos e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. O que são sinais e feitos extraordinários? São os milagres, os sinais que comprovavam que aquele povo era o povo de Deus, que a continuidade que foi acontecendo com Pedro, nós vemos logo ali capítulo 3, que nós vamos verificar mais à frente, a cura do aleijado, depois outras coisas que vão acontecendo dia a dia na história da igreja. Por quê? Presença marcante do Espírito Santo. E eu não quero dizer que uma igreja que não tem esses sinais, ela não tem o Espírito Santo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Estou dizendo que o quê? Que o Espírito Santo marcou essa igreja, essa é uma característica da igreja, para que as pessoas para que as pessoas à época crescem no Evangelho, mas era nítido a presença do Espírito Santo na vida. Hoje, nos nossos dias, nós podemos pensar, como que o Espírito Santo vai estar fazendo esses sinais e feitos maravilhosos através das nossas vidas? Através de eu e você deixarmos o Espírito Santo nos dirigir. São contextos diferentes, são épocas diferentes, tecnologias diferentes que vivemos, descobertas novas científicas, mas o mesmo Espírito continua agindo. E ele continua convencendo pessoas de pecado, justiça e juízo, continua sendo o dirigente por absoluto da igreja, ele continua sendo aquele que dirige a vida de todos os crentes em Jesus. Por isso, eu e você, como discípulos, precisamos o quê? Mostrar que o Espírito Santo tem presença marcante na nossa vida individual, como igreja, e na nossa vida coletiva, como igreja. Assim, então, vemos essas características primeiras da igreja. Nós temos mais características para vermos essa igreja. Veremos amanhã, porque o tempo não nos permite hoje. Mas eu quero convidar você a colocarmos nossa vida diante de Deus. E dizermos para Deus, Deus, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril, e eu preciso que hoje o Senhor me marque como igreja do Senhor com essas características. Eu estou na minha casa, você pode dizer, Deus, eu tenho meu trabalho, eu já estou nele, vou para ele, eu tenho meus afazeres, mas eu quero ser um discípulo marcado pelo Espírito Santo e tendo essa perseverança que os meus irmãos lá em Jerusalém tiveram. Pai amado, Deus querido, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado por toda a graça, amor e perdão do Senhor disponíveis que nós vemos através da compaixão, da misericórdia. Obrigado porque o Senhor cuida do seu povo. E nós louvamos o seu nome por mais essa manhã. Agradecemos pela sua palavra, que é tão rica, que é tão fértil, Pai, que é tão produtiva. Agradecemos pelo Espírito Santo que a usa para trabalhar em nossas vidas e corações. E eu peço, Pai, que nós, como igreja, a minha vida, a minha família, a Igreja Batista no Guanabara, outros irmãos que talvez estejam acompanhando de outras igrejas, ó Pai, que sejamos essa igreja que tem as características, o ministério do Espírito Santo do Senhor. Pai, perseverantes na palavra, na oração, na comunhão, no partir do pão, na fé, na unidade. Ó Pai, que a nossa vida demonstre que o Espírito Santo é nosso dirigente, temor do Senhor no nosso coração, e que o Senhor nos use como instrumentos dos milagres necessários na vida e na história humana hoje, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Cuide do nosso dia a dia, dirige-nos, abençoa os que estão enfermos, cuide daqueles que estão com lutas na sua saúde, muitos infectados pela Covid, ó Pai, que o Senhor guarde aqueles que estão em casa, em quarentena, recupera-os, aqueles que estão nas enfermarias dos hospitais também da mesma forma, aqueles que estão com maior gravidade, ó Pai, nos CTIs ou entubados, lutando pela vida, que o Senhor haja com poder nessas vidas também, em nome de Jesus.
Quero clamar pelas todas as famílias da nossa igreja. Ó Pai, abençoa e derrama sua graça sobre cada um. E o Senhor sabe a necessidade de cada um tem, especialmente, singularmente, nesse momento, cada coração. Que o Senhor faça a obra necessária. Pai, eu clamo também, por favor, eu peço, Pai, que abençoe os demais enfermos. Eu lembro do irmão Hélio, na sua recuperação, e outros que estão enfermos, ó Pai, outros que nós conhecemos, que têm outras dificuldades, que passam por lutas na sua saúde. Que o Senhor derrame sua graça, sua bênção, a cura, tudo aquilo que for preciso, Pai. Clamo pelos enlutados também. Que o Senhor esteja consolando, guardando seus corações, confortando, porque só o Senhor pode fazer. Ó Pai, nós temos vivido esse tempo de pandemia, esse tempo de desafio, esse tempo em que só mesmo a graça do Senhor para cuidar de nós e de nossas famílias. Por isso nós clamamos, continua cuidando. Ó Pai, o sustento diário, Deus, a renda de cada lar, tudo aquilo que precisamos, ó Pai. Clamo pelo nosso país, por esse tempo de enfrentamento, pelos nossos governantes, clamo pela estabilidade governamental do nosso país, pela economia, clamo a Deus também pela vacinação que tem acontecido, que ela seja acelerada, que tenhamos mais vacinas e que em breve possamos estar imunizados, ó Pai, para enfrentamento de tudo isso. Continua cuidando do nosso dia, abençoa nossas igrejas, faz um avivamento espiritual em nossas vidas, corações, e recebe também a gratidão de todo o coração que tem algo a colocar diante do Senhor nesse dia. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, Edilene. Bom dia, irmã Marlene, irmã Cláudia, irmã Thelma, irmã Marli. Que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos compartilhar esse vídeo, se ele falou ao seu coração. Compartilhe com outras pessoas e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.